Boa tarde para todos. É uma alegria imensa recebê-los nessa jornada surpreendente do Espírito. E vamos então silenciar um pouco as nossas mentes, cerrar os olhos da alma e evocar a presença divina em nossos corações e em nossas mentes, para que nós sejamos agraciados com a compreensão necessária ao nosso desenvolvimento. Que o nosso Pai esteja conosco, ajudando-nos a compreender a vida, o grande fenômeno do Espírito e o universo, para que nos aproximemos cada vez mais dele e descobramos a divina essência que em cada um de nós reside. Então hoje nós estamos, a bem da verdade, iniciando o nosso estudo, porque no último mês nós fizemos uma apresentação de Ubaldi, da sua vida, da sua obra, para que aqueles que não o conhecessem pudessem se inteirar de quem se trata, que obra é esta a que ela se destina. Mas hoje, de fato, nós vamos penetrar num dos fundamentos principais do livro, que é exatamente que o Ubaldi denomina a grande equação da substância. E hoje, de fato, nós vamos nos introduzir num conceito essencial que muitos de vocês talvez ainda não tenham ouvido falar, que é o monismo. Nós o denominamos também de monismo substancial, porque há outras formas de se entender
uma quantidade fantástica de átomos físicos. Repete? Não, né? Bem, então além da matéria, o nosso universo, ele tem um outro componente, que é a energia. O nosso cosmos palpita de potências inimagináveis, que faz mover os mundos, que aquece as estrelas, que faz as galáxias bailarem, não é verdade? Então o nosso universo, ele contém energias de diversos quilates, energias cinéticas, energias irradiantes, energias motoras, né? Energias caloríficas, enfim. Ele é um oceano de energias no qual os corpos estão mergulhados. Massa, matéria em forma de massa e energia em forma de ondas. Mas o universo é feito só de matéria e energia? Não. A própria ciência sabe disso. O universo é feito de leis. Ou seja, existem princípios que regem todos os movimentos fenomênicos da matéria e da energia. A matéria e a energia estão subordinadas a princípios de funcionamento. Princípios que podem ser... Pode continuar assim mesmo? Pode, eu deixei no normal. Princípios que podem ser escritos em fórmulas matemáticas. Não é assim? Portanto, existe uma linguagem matemática regendo o universo. Galileu já havia nos dito que a natureza se expressa numa linguagem matemática. E Nicolau de Cusa, um pensador franciscano, dizia que Deus cria com contas, pesos e medidas. Uma afirmação assim interessante, né? Que eu achei até muito bonita, né? Querendo dizer que Deus faz contas. Ele não cria assim de um estado, ele calcula, ele pesa, ele mede e interrelaciona pesos e medidas em formulações matemáticas. Portanto, o universo é um conjunto de leis. Por exemplo, lei de gravitação universal, que obriga os corpos a se atraírem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Não é assim? A forma da gravitação universal. Portanto, esse corpo de leis que rege o universo é uma entidade abstrata. É uma entidade conceitual que nós podemos chamar de espírito do universo. Podemos? Claro que sim. Então nós identificamos no nosso universo 3 componentes: o espírito, a energia e a matéria. São inquestionáveis, porque fazem parte da realidade. E se nós nos examinarmos, nós vamos ver que nós somos filhos do universo e somos tal qual o universo. Nós possuímos uma estrutura orgânica feita de matéria, o primeiro elemento. Possuímos energias, ainda que neguemos a existência de energias sutis em nós, nós temos energia motora, muscular, calorífica, bioquímica,
neurológica, que a ciência identifica e mede. Se colocarmos eletrodos no coração, vamos registrar pulsos elétricos movendo o coração. Se colocarmos no cérebro, vamos registrar pulsos elétricos trafegando pelos nossos neurônios. Mas temos outras energias, de outros pilares, que podemos chamar de energias espirituais, a própria energia da vida, que é a energia vital. É um pulso dinâmico que nos move, a energia da vontade, a energia dos desejos, a energia dos sentimentos, das sensações. São energias também, né? Portanto, nós temos o segundo elemento do universo. Somos seres energéticos. E temos o terceiro, claro que sim, como negar a existência em nós da consciência, um elemento abstrato, sem pesos e sem medidas, que nos fecunda da sensação de ser e de existir e nos faz dizer, eu sou. Então, como negar o Espírito? Né? Se nós somos a prova contundente de que o Espírito existe. Então, nós somos ternários. Nós possuímos em nós o Espírito, um pouco de energias e um corpo físico, refletindo a Trindade que a doutrina espírita já nos ensinou. Espírito, perispírito, corpo físico. Não é verdade? Será que isso tem algo a ver com a famosa Santíssima Trindade, apregoada pelo pensamento cristão desde as suas raízes? É bastante provável que sim. Que o eterno se expresse na realidade em aspectos ternários. Mas nós podemos identificar esses aspectos ternários do universo em outras expressões fenomênicas. Aqui nós montamos uma tabela demonstrando então a existência dos três elementos existentes no universo. O balde simboliza por alfa o espírito, por beta a energia, por gama a matéria. Portanto, no universo existe alfa, beta e gama. Alfa espírito, beta energia, gama matéria. Não podemos perder isso de vista. Isso cai na prova. É? Portanto, o Espírito representa no universo um corpo de leis, que nós chamamos de princípio mecânico, mecânico no sentido de gestor. Está claro? Não é de engrenagem não. Né? Mecânica aqui é conjunto de leis. Tá? Então, no Espírito nós temos princípio mecânico, na energia, princípio dinâmico, que move, e na matéria, o que é movido, princípio estático. Então, no universo nós vamos encontrar princípio mecânico, princípio dinâmico, princípio estático. Vamos encontrar então princípio, trajetória e estrutura, lei, ação e efeito, essência, fase, forma, pensamento, vontade, produto, conceito, movimento, realização, ideia, atuação da ideia, efeito último da ideia, que é o ato. Aqui nós temos o abstrato, aqui o relativo, aqui o concreto. O ideal, o vir a ser, o fim. A dimensão consciência, a dimensão tempo, a dimensão espaço. Temos essas três dimensões na nossa realidade. Dimensão consciência, dimensão tempo, dimensão espaço. Dimensão consciência mede a ação do espírito. Dimensão tempo mede o movimento do universo. No princípio de relatividade. Começo, meio, fim. E a dimensão espaço trata das dimensões da forma. No espaço euclidiano em que tudo existe. Aqui nós temos o ato de criar ou o criador. Aqui o verbo, aqui a criatura. E esse daqui, que é muito bonito,
do pastorino. O amor, o amante, que é o amor em ação, e o amado, que é o produto do amor. Amor, amante e amado. É bonito, não é? É bacana. Sem o amante não há amor. E sem o objeto do amor não há o amado. Então é impossível separar essa trilogia, né? E finalmente, remetendo a esta conceituação ternária do universo, a revelação cristã. Nós temos aqui Espírito Santo, Pai, Filho. Tem muita dificuldade de entender. É porque nós estamos acostumados a falar assim, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está invertido, né? O balde inverte a trilogia. Espírito é a essência, né? Pai é a vontade, é o movimento, é o verbo. É aquele então que põe a ideia em ação. O Filho é a concretização da ideia. É o criado, é a criatura. Né? Então nós temos aqui Criador, pensamento criador, o ato de criar e aqui o criado. Bem, isso é uma mera exemplificação dos aspectos ternários do universo, porque nós fundamentalmente não conseguimos separar esses três momentos do universo. Nós os separamos ilusoriamente, temos a ilusão de que é possível isolar a matéria, isolar a energia e separar o espírito. Mas esses três momentos estão imbricados, estão unidos. Quando você fala que o Criador, o Espírito, a energia, o Verbo e a matéria, a criatura, lá no Evangelho de João, no início ele fala e o Verbo se fez carne. E estaria aqui dentro. Estaria sim, o Verbo se fez carne, o Verbo criou. Né? A carne é o Filho, né? O Verbo estava em Deus, Deus é o Espírito, né? O Verbo se moveu através, né, da segunda pessoa, a ação, e se fez carne, se fez filho, né? É exatamente isso. Imaginemos um arquiteto que almeja construir uma casa. Ele precisa passar pela Trindade universal. Primeiro ele tem que imaginar a casa, bolar a casa, projetar a casa no plano das ideias. Depois ele tem que movimentar a casa no plano das energias, ainda que econômicas, né? Não é isso? Ele precisa de uma imensa vontade para colocar em movimento os materiais e, enfim, executar a sua casa, que é o terceiro momento. Ele não passou pela Trindade? Passou, né? Nós somos produtos dessa Trindade também. O Espírito, que movimenta energias vitais, reúne matéria orgânica e confecciona para si o seu corpo, estabelecendo-se então como produto dessa Trindade. Acredito que está fácil, não está? Não está muito complicado isso não, né? Tá? Você iluminando aí. Eu não, mas nós não temos como separar esses três elementos e eles são facilmente identificáveis, né? Basta pensar no universo como corpo de leis, como movimentos e energias e como estruturas físicas, e nós enxergaremos a Trindade do universo. Então, segundo os estudos que nós estamos acompanhando, estes são os elementos gerais do universo: espírito, energia e matéria, sob uma visão mais moderna. Porque o Livro dos Espíritos apresentou esses elementos com ligeiras variações, mas na evolução do pensamento nós podemos adotar hoje esses três elementos como os elementos essenciais e constitutivos do universo. Mas o que o Baldi fez? Até aqui nós não temos novidade alguma, né? Até aqui é facilmente concebível esta unidade ternária do universo, porque, repetimos, esses três elementos formam uma perfeita unidade. O que o Baldi fez? O Baldi nos deu a inter-relação
entre espírito, energia e matéria. Como que ele fez isso? O Baldi entendeu que tudo que existe está feito de alguma coisa. E aqui nós temos que pensar um pouco e parar e discutir isso, porque é um tanto confuso para nós. Como assim tudo está feito de alguma coisa? Porque tudo existe. E o que existe não está feito de nada, está feito de algo. De que tudo está feito? Essa é uma pergunta. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, né? Essa pergunta de que é que está feito tudo que existe é uma pergunta que o homem enfrenta há muitos e muitos séculos. Os gregos faziam-se essa pergunta, dividiam-se nas respostas, desentendiam-se nas respostas, criavam escolas filosóficas que se baseavam nas respostas. Tales de Mileto, por exemplo, dizia: tudo está feito de água. A água evaporada produz o ar, mais vaporosa ainda produz o fogo. Chamado de fogo, ar, água e terra, os famosos 4 elementos, não é? O Anaxímenes dizia: não, tudo está feito de ar. O ar rarefeito produz o fogo, condensado produz a água, mais condensado ainda produz a terra. Heráclito, outro pensador grego, dizia: não, o fogo é o elemento essencial. Ele se condensa para formar o ar, para formar a água, para formar a terra. E eles se desentendiam, né? Interessante que ninguém concebeu que a terra era o fundamental, né? A matéria bruta era o fundamental, não parecia ser, não é? Até que Empédocles resolveu a parada. Ele disse: tudo está feito de ar, água, fogo e terra, mas não existe interação entre esses elementos. Não há necessariamente um que forma o outro. Eles são independentes e se juntam para formar tudo que existe. Parecia razoável, né? Essa ideia de Empédocles foi adotada por Aristóteles, e os gregos então passaram a admitir que o universo estaria formado por 4 elementos e ponto final, né? Não interessa mais questionar qual deles é o fundamental. Mas houve um pensador, que foi o Demócrito, pai do atomismo, né? Ele dizia assim: no universo tudo está feito de partículas indivisíveis que se distribuem pelos espaços infinitos do cosmos. Então ele sim concebeu que a Terra, simbologia da matéria, seria o fundamental, não é? O atomismo na época foi renegado pelos gregos. Os gregos não gostaram muito dessa proposta. Ela vai ressurgir na história do pensamento humano no século XVII. Vai se firmar no século XVIII e XIX com o advento da teoria atômica, onde o homem passa a acreditar que tudo no universo está feito de átomos. Tudo advém das partículas atômicas. Nós somos nada mais que produtos de partículas atômicas e forças interativas que resolveram produzir em nós vida e consciência. É um pressuposto materialista, não é? Mas enfim, a ciência ainda se vê às voltas com a eterna pergunta: de que é que está feita a matéria? A matéria está feita de átomos. De que é que estão feitos os átomos? Os átomos estão feitos de partículas. As partículas são feitas de quê? De outras partículas menores, né? Deus, né? Os quarks que formam as partículas pesadas. Os quarks são feitos de quê? De quê? De energia, né? A ciência custou, mas ela concebeu que a matéria é energia condensada. Mas a energia está feita de quê? Para de perguntar, só. Tá igual criança querendo saber por quê, não é? Chega, não é? Pergunta proibida.
A ciência não é capaz de responder de que é que está feito o universo. O universo está feito de energias que se condensam para formar partículas atômicas, mas qual é o substrato da energia? Ela vem de onde? Quem que a criou? Quem que é isso, afinal, que forma energia? De onde que ela veio? Ela sempre existiu? É um tanto quanto intrigante, não é não? A gente não fica assim intrigado? Se não existisse alguma coisa, nada existiria. A única realidade seria o nada, né? Algo existe. Parmênides chamou isso de éon. E os gregos chegaram a conceber a existência, né? O Anaxímenes chamou de nous, né? A partícula do pensamento, a partícula de Deus. Então chegaram a conceber que há alguma coisa no universo. Esta alguma coisa, o Baldi chama de substância. Não só o Baldi, outros pensadores também chamaram essa alguma coisa de substância, esse algo. Se vocês conhecem o Capra, o livro Tal da Física, vocês vão se deparar lá com a designação do quid, que significa o quê. Então a substância é um quê, é um quid, né? É alguma coisa. A nossa mente faz assim, puf, porque a gente não sabe definir o que é isso, de que está feito isto. Mas algo existe. E vamos então, a partir de agora, raciocinar em termos de substância. Existe uma substância no universo. É o espírito? Não é o espírito. É a base de tudo que existe, inclusive do espírito. Mas essa substância, ela não é passível de ter limite. Ela não pode ser pesada. Ela não pode ser analisada. Ela não é passível de análise. Porque ela é um pacote de conceito. Ela é um pacote de ideias. Ela é uma partícula do pensamento de Deus. A substância está feita de quê? De pensamento divino. Mas nós não entendemos o que é a essência da substância. A substância é feita, afinal, de quê? Não se sabe. Não se pode responder essa pergunta. A nossa razão é completamente insuficiente para isto. Então, ao pensarmos em substância, nós temos que nos evadir do reino dos pesos e das medidas, do reino das matemáticas, porque a substância é indefinível. Tá bem? A substância é o hálito de Deus. É a melhor definição que nós temos para ela. Não pergunte mais. Ele vai formar o fluido cósmico universal. Tá bem? Então essa substância forma tudo que existe, forma o espírito, forma a consciência, forma o espaço, forma a dimensão do tempo, forma a energia, forma a matéria, forma tudo. Este é um conceito que nós chamamos monismo. Nós já falamos de monismo para vocês? Já. Advém do grego, monar, que significa unidade, né? Monismo é doutrina da unidade. Esse pensamento nós vamos encontrar em muitos filósofos, como Spinoza, por exemplo, né? Em base a essa substância única, foi tecida toda a realidade com a sua multivariada fenomenologia. Tá bem? Portanto, a substância é o estofo da realidade. É o tijolo da realidade, num conceito grosseiro, né? Porque não é algo delimitado no espaço. Tá claro? Podemos ir adiante, entender o que é substância? Então, se a gente perguntar assim, qual é o peso da substância? É uma pergunta absurda, né? Qual é a cor da substância? Nós entendemos que não podemos entender. Qual a cor da substância? Pergunta absurda, né? Tá claro? A substância é uma luz? É uma energia? É também, mas não é bem isso, é mais do que isso. É o substrato da energia, né? Tá claro?
Então diz Ubaldi que a substância é uma porção do pensamento de Deus que se individualiza ou individua e forma o espírito, forma o ser quanto a conceito, quanto a sensação de ser e de existir. Portanto, a substância é o tecido da consciência que tece a nossa individualidade. Tá certo? É o que faz o nosso espírito ser alguma coisa, embora o espírito seja evidentemente abstrato. Mas ele está feito de substância. Tá? Só que a substância que entretece o espírito é como se ela fosse imóvel, estática. Tá? É como se ela, na sua pureza, não tivesse movimento algum. Nós não sabemos o que é isso. Eu não sei explicar o que é isso. Tá? Mas vamos guardar isso como conceito. Essa substância, ela adquire um movimento e ela passa a oscilar. Esta oscilação faz com que a substância adquire uma trajetória. E nós então a denominamos de energia, que é a substância trafegando na trajetória do tempo. É um pulso de trabalho, é uma força que se propaga. É a substância em movimento. Tá claro? Então a substância em movimento gera energia. Portanto, adquire trajetória. Adquire o poder de irradiar-se, de fecundar. Não é assim? Que é a própria definição de energia. Essa substância, ela tem ainda o hábito de condensar o seu movimento em torno de si mesma, gerando um vórtice, um redemoinho fechado de energia, tornando-se uma onda estacionária, que nós chamamos matéria. Tá claro? Então a matéria é o que é? É a substância empacotada, embatumada, num diminutíssimo espaço, adquirindo então as propriedades de peso, de massa, e nós passamos a chamá-la de partícula, de corpúsculo, e ela então se expressa visível e perceptível aos nossos sentidos. Tá claro? Ficou difícil? Hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Então a substância oscila, gera energia, fecha o seu movimento e produz matéria. Esses conceitos já estão sendo descobertos pela física quântica. Hoje a física quântica já nos informa que energia e matéria é a mesma coisa. A energia nada mais é do que um movimento aberto e a matéria é um movimento fechado. Nada mais do que isso. Não é? Nós vamos falar disso no nosso próximo encontro. Mas a ciência moderna já determinou que matéria não existe. É uma ilusão dos nossos sentidos. Capra diz assim que a matéria é uma dança, onde não existem dançarinos, existe a dança. Se a dança se deter, não tem ninguém dançando. Não é estranho isso? Dá um sufoco na gente, não é? Existe algo que se movimenta, mas esse algo é imperceptível, esse algo é imponderável. Então o algo, o que tudo forma é uma imponderabilidade. Isso é fantástico, porque a ciência, a própria ciência da Terra está determinando para nós que o que sustenta o universo é uma imponderabilidade. É algo invisível aos olhos, que é o essencial. O essencial é invisível aos olhos. Essa frase foi famosa no nosso tempo, né? Não é isso? Os jovens não conhecem mais, né? Os jovens não conhecem mais, né? O essencial é invisível, né? Paulo de Tarso nos disse a mesma coisa. Em outras palavras, ele nos disse que a essência do universo é
invisível. Tá claro? Então essa imponderabilidade é a substância, que em si forma o espírito, em movimento forma a energia e em movimento fechado forma a matéria. Isso é brilhante, isso nos dá uma alegria de compreender isso. Vocês não estão ficando alegres, não? Claro que sim, dá uma alegria para nós, né? Você começa a perceber o pensamento de Deus, como que Deus cria. Deus gera de si uma substância, individua essa substância para formar o espírito, movimenta essa substância para gerar energia, condensa essa substância para formar a matéria. Mas assim é muito lógico. Bacana. Então Deus não criou matéria de um lado, energia do outro e espírito em outro extremo, como entidades independentes, depois deu um jeito de juntar tudo. Não é assim que Deus criou. Deus gosta de unidade, porque Deus é uno, né? É isso? Eu e meu Pai somos um. Deus gosta de unidade. Então Ele cria com um sentido unitário, algo que se transmuta e se transforma em outras, que se transforma em outras. Assim é o universo. O universo é um movimento de transformação. Muito bem, então, até aqui estamos entendendo, né? Tá bem? Estamos começando a compreender um princípio de identidade entre espírito, entre energia e entre matéria, não estamos? Estamos começando a entender que isso aqui é o quê? Uma coisa só. Isso é extraordinário. Esse conceito vai criar uma nova civilização na Terra. A mediunidade estaria ligada diretamente aí, né? Esses três níveis. Tipo, o espírito consegue, não sei se as palavras estão certas, mas através de um movimento dessa energia, transpor essa matéria. Ele vê, ele não vê. Eu nunca pensei em mediunidade nesse esquema não, mas eu acho que cabe, né? Porque nem todos conseguem. Mas é muito mais que isso, né? Mais que isso, você assim, fala a técnica. Mas com certeza. A técnica de materialização, tudo advém daí, né? Sim, mas envolve todo o fenômeno do universo, né? Muito bem. Já que nós entendemos um pouco, vamos então partir para a formulação da equação da substância. Como que esses três elementos se relacionam? O balde, então, para que nós pudéssemos compreender, ele, como eu já disse a vocês, simboliza espírito por alfa, energia por beta, matéria por gama e a substância por ômega. O princípio e o fim, né? Tudo que existe, tá? Então, ômega, que é a substância, envolve toda a realidade existente. Mas ômega se expressa como alfa, beta e gama. E o pensamento de Ubaldi, ao enxergar a grande lei do universo, compreendeu que espírito alfa relaciona-se a beta e relaciona-se a gama numa reciclagem, formando um ciclo em que o espírito se condensa para formar a matéria se condensa para formar energia. O espírito se condensa para formar energia, a energia se condensa para formar matéria. Numa primeira fase do ciclo da substância. A primeira fase deve conjugar-se com a segunda, para que o ciclo se feche. Ou seja, a matéria deve devolver a substância deve descondensar-se novamente em espírito. Fantástico, né? Quer dizer que Deus cria num movimento de saída e de retorno. Deus adora reciclagem,
né? Está na ordem do dia, né? A natureza recicla sempre os seus produtos. O universo é uma estrutura reciclável. Não existe na criação movimento em sentido único. Todo movimento deve compensar-se com o seu movimento oposto para que o equilíbrio se refaça. Então Deus expele substância e absorve substância. O universo expira e o universo inspira. Bacana, né? Está gerando um equilíbrio, não está? Né? Então aqui nós temos o grande respiro do universo. O universo transpira substância que se manifesta como espírito, como energia, como matéria, e depois ele inspira a substância para que a substância retorne ao estado de espírito. Então não há um movimento num sentido único. Todo movimento deve equilibrar-se com o seu movimento exato e oposto. Temos aqui ação, aqui reação. Então aqui nós temos um fluxo de retirada da substância e aqui um fluxo de retorno da substância. O Baudian chama para nós o primeiro movimento de involução da substância, degradação da substância, condensação da substância. O segundo movimento de evolução da substância, descentralização da substância, descondensação de substância. Ciclo de saída, ciclo de retorno. Tá certo? Nós vamos enxergar todos os fenômenos do universo, da vida, do espírito, da energia, da matéria, todos os movimentos fenomênicos estarão inseridos nesta grande formulação, que é o ciclo da substância, o respiro do universo. Vocês ainda não estão acreditando nisso, né? Mas devagarzinho vocês vão se convencer. Tá? Vamos mostrar um pouco disso para que vocês possam concluir que isso daqui é um retrato da realidade, que a realidade é exatamente isto. Como que nós enxergamos este movimento aqui, ó, de condensação da substância? Se nós formos estudar as teorias modernas de gênese do universo, que nos fala da teoria do Big Bang, a ciência nos diz assim que forças fenomenais partiram não se sabe de onde, condensaram-se num grande movimento de condensação que é chamado Big Crush. A grande concentração de forças descomunais, elas concentraram-se num ponto chamado átomo primordial, pelo astrônomo Lemaitre. Esse átomo primordial condensou toda a energia e toda a matéria do universo num ponto de dimensões nulas e densidade infinita. Imaginem vocês, toda a matéria do universo estava condensado nesse ponto. E o que aconteceu? Esse ponto explodiu para gerar o nosso universo, num fenômeno que a ciência chama de Big Bang. Houve há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, hoje a ciência já está chegando a essas conclusões, houve esse instante que esse pontinho altamente denso explodiu e nós estamos no meio desta explosão. Tá claro? Então nós assistimos na gênese do universo o movimento de respiro do universo, em que a substância partiu de Deus, condensou-se em energias estupendas que se concentraram num ponto, primeira fase do ciclo, e depois explodiram para gerar a nossa realidade. Geraram-se energias fantásticas e matérias que continuam evoluindo
e estão agora restituindo em nós a consciência, que é o espírito. O nosso universo está produzindo consciência, está produzindo vida, e da vida nasce a consciência e renasce daí o espírito. Então o espírito fez esse movimento de condensação em si da substância, e agora ele está realizando a grande explosão, que é o movimento de evolução do universo, que é a febre de ascensão de todo o universo ao seu estágio original, estágio de espírito. Está claro? Enxergaram isso na realidade? Então, nós vivemos esta fase do ciclo, que é a fase evolutiva, mas esta fase do ciclo foi precedida por uma fase oposta, de concentração. Isso é estupendo, quer dizer que a evolução é um movimento reativo a uma precedente condensação do espírito, que chamamos de involução. Aí você está se perguntando assim, mas a doutrina espírita fala que não tem retrocesso, isso aqui é um retrocesso, isso é uma evolução, isso não existe. Calma. É isso que você ia perguntar? Não, né? Isso mesmo, quando na condensação ou explosão. Depois da condensação. Isso. O princípio inteligente entra na explosão ou veio junto? Não, veio junto, acompanha a substância. A substância contém o princípio inteligente. A substância contém o espírito. Por isso tudo no universo é inteligente. Tá? Tudo está cheio de Deus, de deuses, né? Quem disse isso foi o Tales de Mileto, né? Tudo está cheio de deuses, né? Tá certo? Regresso a gente consegue imaginar, mas a outra não. Essa é muito discutida. Nós vamos estudá-la com mais cuidado mais adiante, porque o Baldi nos trouxe estudos que nos permitem compreender as duas fases, tá? A fase da queda do espírito da matéria e a fase da restituição do espírito da matéria. A grande síntese vai estudar exatamente este movimento aqui, da matéria ao espírito. O buraco negro. O buraco negro é o fim da condensação, né? Porque no começo do universo gerou-se um imenso buraco negro, né? Que explodiu. Então nós explodimos dentro do buraco negro, né? E esse fenômeno se repete, produzindo outros buracos negros por aí, menores, né? Tá bem? O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, diz o Gênesis no seu primeiro versículo. As águas do abismo. A água é a simbologia da substância. Abismo é a condensação da substância. É o buraco negro do início, né? Em que o Espírito de Deus pairava para retirar dali a criação física do universo, né? Tá bem? É poético isso, não é? Essas coisas são bonitas, gente. Espero que vocês fiquem apaixonados por isso. Ele fala pra gente Amar o fenômeno. Amar o fenômeno. Estamos amando o fenômeno, interagindo com ele. Tudo isso tinha que ser só de Deus, não Deus. Deuses. Os deuses são filhos de Deus, né? Mas fala de novo. Tudo? Fala de novo, eu te interrompi. Está cheio de Deus e não deuses. Tanto faz, né? Não é? Tudo está cheio de Deus. Faz sentido também, né? Isso nos dá então uma ideia de síntese do universo. Essa forma é uma forma sintética. Por quê? O mesmo substrato que forma o espírito forma a energia e forma a matéria. Portanto, matéria, energia e espírito são uma coisa só. Essa é a grande ideia que o Baldi nos trouxe, que nós não havíamos ainda compreendido, que nos dá a ideia de síntese, a ideia de unidade, que é a síntese do monismo.
É uma doutrina, então, que fecunda-nos com a ideia de que o universo é um substrato único, é um produto único, de uma única mente que é Deus. A multiplicidade fenomênica que nós observamos ao nosso derredor é ilusória, porque tudo está feito exatamente da mesma coisa. O que é que separa espírito de energia e de matéria? Qual é a diferença entre elas? Ou o elemento que as interliga? É movimento. Movimento é o elemento de inter-relação entre espírito, energia e matéria. O espírito se movimenta, gera energia. Energia se movimenta, gera matéria. Essa setinha aqui significa movimento. Movimento de centralização, movimento de descentralização, gerando a existência de dois pulsos energéticos no nosso universo. Então, o nosso universo está feito de energias que embatumam, que concentram, energias que irradiam, que descentralizam. Tá? A gente ficou pensando assim, como é que pula de um para o outro, né? É. Só através do movimento. Tá certo? É o denominador comum. Movimento nós chamamos de velocidade, né? E aí gera-se um conceito curioso que faz um puff na cabeça da gente quando a gente fala assim, ó, tudo está feito de quê? De velocidade. Não é curioso? É, tudo está feito de movimento. No princípio era um movimento, o movimento estava em Deus, o movimento era Deus. O movimento se precipitou e gerou tudo que existe. Tá? O verbo, né? Tá bem? Não ficou bacana? Ficou maravilhoso. Isso é uma síntese filosófica estupenda. Talvez você não esteja percebendo disso. Mas isto é a maior síntese filosófica de todos os tempos. O Baldi será lembrado daqui a um século como o grande pensador que fez a síntese filosófica do universo. E hoje é um mero desconhecido. Não é? E vocês falam, ó, eu estive lá. Podemos ir adiante? Então aqui está as três expressões da fórmula do universo. A sua expressão é estática, né? A fórmula estática. A substância é em todo momento igual a alfa, igual a beta, igual a gama. São inteiramente idênticos os três elementos, né? A fórmula dinâmica, a substância vai para a alfa, vai para a beta, vai para a gama, que retornam para a substância. E a fórmula unitária, né? Gama expressa-se ao mesmo tempo como alfa, beta e gama. Por isso o Baldi nos diz, a menor das partículas atômicas não é nunca um corpo no sentido comum que imaginais, mas é sempre um vórtice imaterial de velocidade. O Baldi falou isso em 1931, quando a física quântica nascia. E hoje quem fala isto é a física quântica. A matéria nada mais é do que um vórtice dinâmico. Nada mais do que isto. A matéria é feita de velocidade, de nada mais. Velocidade de quê? De nada. De uma imponderabilidade. Então nós vamos separar essa fórmula da substância, o ciclo da substância, em 4 momentos principais para enxergá-los na nossa realidade e assim nos convencermos de que, de fato, as coisas acontecem desse jeito. Como que nós podemos enxergar o movimento alfa-beta? Como que espírito se transforma em energia? Parece complicado? Não. Basta desejar. Basta sonhar. Não é? Se você aspirar por alguma coisa com intenso desejo, a aspiração se transforma em paixão. Paixão é o quê? Energia. E poderosa. Não é?
Vocês já viram dois apaixonados? Claro que sim, né? Eles não ultrapassam todas as barreiras? Claro que sim, não é? Portanto, a vontade transforma as nossas ideias em realizações, concretizando todos os nossos desejos. Então basta criar, basta pensar, basta imaginar que nós estaremos dinamizando os nossos desejos em ações. Por isso também, cuidado com o que pensa, com o que deseja, né? Se você desejar bobagem, você vai colher bobagem, sim, né? E depois vai ter que se ver com elas, não é verdade? Tá bem? O simples ato de um artista criar, ele está executando esse movimento. Um arquiteto, né? Energia e matéria. Como que a energia se converte em matéria? Isso está no âmbito da física hoje em dia. A física sabe que é possível formar matéria a partir de energia. A fórmula de Einstein expressa que a energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, né? Querendo dizer que a energia se transforma em matéria. Se você acelera um avião, você incorpora matéria. Você incorpora a matéria nele. Exígua do ponto de vista das nossas velocidades, mas se você acelerar qualquer matéria à velocidade da luz, a sua massa se torna infinita, não é isso, Lília? Né? Fórmula da teoria da relatividade. Energia cinética se converte em massa. Tá? Quem que pesa mais? Um avião estacionado no aeroporto ou um avião no ar? Vocês vão dizer assim, o que está lá parado pesa mais. O outro está lá no ar, não pesa nada. Mentira, tenta parar ele para você ver. O peso dele é muito maior que ele mesmo. Expresso em energia cinética. Tá? E isso ocorre na intimidade do átomo. As partículas se movimentam, gerando sensação de matéria. Vocês já viram a hélice de um avião girando rápida? Ela parece-se um disco, não é? Girem a hélice do avião, mas muito rápida, de forma que vocês não possam mais ver o movimento. Ela vai se transformar em um disco. Não é assim? Os bonequinhos de desenho animado sabem disso, não é? Se eu pegar esse instrumento aqui e movimentar nesse espaço a uma velocidade incrível, vocês vão enxergar uma barra, não é? A matéria está feita disso, de movimento. Movimento condensado num ponto, gerando então peso, massa. Tá certo? Então esse aqui é o movimento da fusão nuclear. É o movimento da condensação da energia para formar matéria. O que pode ser feito nos grandes aceleradores de partículas, né, criadas pelos homens, né, eles aceleram partículas que se fundem e formam massas. Então esse movimento aqui está atestado pela ciência, de que a energia se converte em matéria, né? Tá claro? Esse movimento está expresso nas equações da física quântica. A famosa equação de de Broglie, de Schrödinger, né? Todas elas expressam que a matéria é uma onda condensada de energia. O movimento matéria e energia, esse é fácil, não é? Bota fogo em qualquer coisa, você tira a energia da matéria, né? Enche o carro de gasolina, dali um pouquinho não tem mais uma molécula de gasolina, você transformou aquilo tudo em energia cinética, embora não tenha destruído em si a matéria. Mas você pode fender o núcleo da matéria e retirar energias fantásticas da matéria. Exemplo, fissão nuclear, bomba atômica, demonstrando a poderosa quantidade de energias que estão embatumadas na matéria. 14 gramas de urânio explodiram em 1944, agosto de 1944, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. 45, obrigado. Final da guerra, né?
Mataram mais de 100 mil pessoas, né? Me parece, destruíram a cidade inteirinha. 14 gramas de neurônio. A energia estava toda em 14 gramas de neurônio. Uma poeirinha na mão da gente, tá? Bem? Então a quantidade de energia que existe embatumada na matéria é inconcebível. Que é energia nuclear, né? E a matéria está feita disso. Então este movimento matéria-energia é identificável, né? Você extrai energias químicas, energias caloríficas e a própria energia atômica, né? Contida na matéria. E o movimento energia-espírito, esse aí é difícil da gente identificar? Não é não, esse é fácil também. Onde que nós encontramos o grande laboratório do universo que transforma tanto matéria quanto energia em alfa-espírito? Esse laboratório se chama vida. A vida é o grande laboratório de que Deus se serve para extrair da energia o espírito. Quer uma prova? Se tivesse uma criancinha aqui de 3, 4 anos, ela já estaria rodando essa sala inteirinha, né? É impossível conter uma criança, não é? Agitadíssima, cheia de energia, não é verdade? Energia de vontade, de atividade, é um poço, né? de realizações, de desejos. Ela está plena de energias biológicas, energias vitais. Ela vai amadurecer durante a vida, as experiências da vida vão incidir nesse poço de energias e vão transformar isso em quê? Em conhecimento, em sabedoria, em psiquismo. O velho se acomoda, né? Letárgico, mas com a consciência dilatada, cheio de experiência. O seu espírito cresceu no exercício da vida, porque a vida quer produzir espírito. A vida é um grande investimento em consciência. Por isso a nossa caminhada é de nos transformarmos cada vez mais em seres conscientes e dilatarmos cada vez mais a nossa consciência. Por isso a gente vive, nós somos experimentados e experimentamos a vida, nós sofremos, enfrentamos diversidades e dissabores, morremos, tornamos a renascer, a morrer novamente, exatamente para extrair de nós mesmos, porque nós contemos toda a essência em nós, para extrair de nós a nossa própria essência, que é o Espírito. Tá? Então a vida é um processo alquímico que produz consciência, através da transmutação das potências energéticas e materiais que nos servem, que se transformam então em psiquismo, consciência, conhecimento. Deu para entender? Estão convencidos disso? Então nós entendemos na fórmula de substância que o que é que vale? Vale seguir a grande corrente do universo. Ai daquele que não a segue. A grande corrente do universo é investir em matéria? Não. A grande corrente do universo é essa aqui, ó. É investir em espírito. Tá claro? Então se a gente trabalhar para juntar dinheiro, para comprar bens materiais, nós estamos na água. Não vai dar em nada. Só cansaço, desgaste. Tem a sua necessidade, é claro, mas não deve ser o móvel dos nossos desejos. Não deve ser o grande empenho que nós devemos realizar na vida. O que nós devemos conquistar é esse daqui, ó. São valores do Espírito. Não é isso que Jesus nos disse? Não acumuleis vosso tesouro na terra, onde ladrão rouba, ferrugem consome, traça come, acumulais vossos tesouros no céu. Como bens espirituais, imperecíveis, são os tesouros do coração. Então, este é que deve ser o nosso empenho na vida. Esta é o grande investimento que nos compete, investir em nosso espírito, conquistando cultura, conhecimento, tesouros afetivos,
bens morais, patrimônios, né, de honestidade, para que o nosso espírito se engrandeça. A matéria existe só para isso, só para sustentar a experiência espiritual, para que o espírito se desenvolva, porque a matéria, infelizmente, ela é transitória, né? É por isso que a gente deve todo dia olhar as nossas ruguinhas e falar assim: obrigado, minhas ruguinhas, né? Que ruguinha bacana, né? Porque foi à custa dela que eu adquiri um pouco mais de consciência e dilatei o meu espírito, né? Obrigado pelo meu corpinho, que a cada dia está mais feinho, mais enrugadinho, né? Porque toda a vitalidade da juventude, da infância que fui dotado, se transformaram em espírito. A gente não vê, né? Não vê esse patrimônio e fica desalentado. Ai, meu corpinho. Né? A gente acha que é só o corpo, pronto. Então a matéria só existe para sustentar a dilatação do espírito? Sim. É essa a frase. Exato. Por isso ela é sacrificada, ela morre, ela vai para o túmulo, ela apodrece, né? Exatamente, né? E os dois ciclos da substância então se contrapõem, se conjugam, completando assim a harmonia da lei, né? Que não permite movimento em nenhum sentido. Então Deus não cria unicamente nesse sentido, ó, que é o que nós achávamos, né? Não, Deus condensou o espírito da matéria, e agora da matéria ele restitui o espírito, tá? Um pequeno alerta: nós não vamos encontrar na nossa realidade espírito, energia e matéria separados. Os três estão imbricados e formam uma realidade só. Então nós desencarnamos e continuamos seres ternários, feito de uma consciência espiritual, de energias perispirituais e um corpo de matéria extrafísica, que é matéria também, né? Então, com o processo evolutivo, o que acontece? A alfa se dilata sempre, à custa da redução dos seus dois componentes, de forma que a matéria vai se minguando, a energia também, e a alfa vai crescendo, de tal forma que com o final da evolução nós vamos nos transformar em espírito puro, que será quase que puro alfa, porque beta e gama serão nada mais que potenciais de realizações em nós. Está claro? Portanto, o processo da vida é um processo de desmaterialização, de transmutação de potencial, em que o nosso espírito, o alfa, vai crescendo sempre. Está claro? Nós tentamos expressar isso aqui. Oi? O beta fica constante? Não fica constante não, sabe? Ele também vai minguando. Aqui não deu bem para expressar isso. Mas se nós simbolizarmos aqui matéria, energia, espírito, nós vamos ver que esses valores vão se dilatando juntos, né? E não deu para eu fazer um desenho como eu queria, porque o amarelo ele vai engordando e vai absorvendo o verde. Aliás, o amarelo vai engordando e vai absorvendo o verde e o lilás, né? O nosso tempo está adiantado e eu vou deixar isso para mais para adiante. Nós vamos estudar isso nas nossas outras conversas. O fato é, resumidamente, que o ciclo da substância gera movimentos vorticosos no nosso universo. Portanto, gama, beta, alfa irão girar sobre si mesmo ao longo da evolução, resultando então numa espiral evolutiva que nós vamos estudar mais para adiante. Vamos deixar isso para frente, porque nós vamos entender que esse movimento de alfa, beta e gama, alfa e beta, ele vai se repetir e vai se dilatar com o tempo. Tá claro? Ele vai se reverberar sobre si mesmo, gerando o próprio ciclo da vida. O espírito que ingressa no óvulo fecundado, que vira aparentemente matéria, que utiliza a energia para se desenvolver, que vai a espírito, mas que volta de novo repetindo o ciclo, tá? Então, quando nós encarnamos, nós estamos repetindo a condensação da substância. Quando desencarnamos, nós estamos fazendo a
a descondensação da substância. Tá certo? Bem, vamos tentar fazer um paralelo desses conceitos com a doutrina espírita rapidamente, porque o nosso tempo já está consumido, né? E nós vamos encontrar na questão 27 dos Livros dos Espíritos o conceito de fluido cósmico universal, onde nós encontramos um paralelo com a substância. Desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Esses conceitos foram proferidos numa época ainda muito incipiente do pensamento humano, em que a ciência ainda engatinhava. O homem não conhecia a eletrodinâmica de Maxwell, a relatividade de Einstein, as teorias da física quântica, não sabia ainda a natureza da matéria, tal qual se conhece hoje. Então os espíritos não podiam falar muita coisa diferente disto, né? Mas aqui eles pressupõem para nós que o fluido cósmico é uma matéria que realiza uma intermediação entre o espírito e a matéria bruta, mas é uma matéria também. E na questão 28, os Espíritos informam-nos com sinceridade. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas entre o Espírito e a matéria, desde que matéria é fluido cósmico condensado. Mas os Espíritos não nos informaram a inter-relação existente entre Espírito e fluido cósmico, que é a matéria do universo. Né? Porque o fluido cósmico gera matéria, tá certo? Qual é a relação entre esses dois elementos? O Livro dos Espíritos não nos informa, gerando o que nós chamamos dualismo. Portanto, a doutrina espírita ainda se demora no dualismo conceitual, em que pressupõe a existência do espírito como uma entidade independente da matéria, como coisas de natureza diversa. Tá bem? São conceitos, né, que fecundam as religiões do Ocidente, de forma que as religiões ocidentais são dualistas, que é um pensamento cartesiano, né, de que existe o espírito, existe a matéria como coisas independentes. O espírito se serve da matéria, mas ele não é a matéria é um traste, é um elemento inerte do universo. Tá? Tá claro? Então o espiritismo permanece ainda como uma doutrina dualista e não perfeitamente monista, mas ela deverá evoluir para o monismo, porque nós achamos, não é porque queremos não, é porque o universo é monista. A realidade da criação é a unidade, não a dualidade. Não é eu que quero assim não, parece que o universo é assim, tudo indica que é. Tá claro? Inclusive, o monismo já está sendo adotado pelo pensamento quântico, que já está encontrando paralelos entre consciência e energia, desde que já se encontrou a unidade entre energia e matéria. Porque para a física hoje, energia e matéria é uma coisa só. Agora ela está conseguindo unir o evento quântico com a consciência. E muitos pensadores da física quântica hoje já nos falam que a consciência é um evento quântico. Desde que se interage com ele, são de mesma natureza, né? Então os espíritos deixaram um alerta. Olha, a origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Se promanam ou não de uma fonte só, como que é o monismo, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Tá? Então, muitos pensadores não admitem o monismo de Ubaldi porque afirmam: os espíritos não nos ensinaram isso. Os espíritos nos deixaram a ideia de que espírito é uma coisa, matéria é outra. Os espíritos não nos falaram isso. Eles nos falaram que ignoram. Tá? Então, nós estamos autorizados a evoluir essa ideia, né? André Luiz, que nos faz essa evolução, afirma lá, ó: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Como que o Criador pode expressar algo de si que não é feito de sua própria substância? Seria impossível, né?
Portanto, há uma identidade de atributos e de princípio entre o plasma divino e o próprio divino, entre o próprio Criador. Está claro? Não há como separar-se, né? E aqui André Luiz nos diz que os fluidos que integram o clima de manifestação são de origem mental. A mente produz as energias que o espírito se serve no trânsito da evolução. As energias são hálitos do nosso espírito, portanto são de mesma natureza do espírito, não poderia ser diferente. Nós não podemos gerar coisas distintas de nós mesmos. Está claro? Então aqui André Luiz está nos dando a identidade psíquica, mental, as nossas forças. Toda matéria é energia tornada visível, e toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Tudo é espírito no santuário da natureza. Parece o Tales de Mileto falando, né? Tudo está cheio de deuses, né? Tudo está feito de imponderabilidades. Tudo advém de Deus. Tudo é nada mais que fragmento do pensamento de Deus. Aí nós encontramos no livro Emmanuel uma afirmação que nos é alentadora, que está no capítulo 32 deste livro. O livro se chama Emmanuel, ditado por Emmanuel, né, a Chico Xavier. E na questão 32, foi perguntado para o Emmanuel se espírito, energia e matéria são uma coisa só. É lícito, responde Emmanuel, é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Monismo. Está aí. Dito com todas as letras na doutrina espírita, né? Uma essência única. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito o estado positivo dessa substância. Lembra da fórmula? Alfa, beta, gama. Alfa e beta, estados extremos de manifestação da substância. Você pode dizer o estado positivo e o estado negativo da mesma substância. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. Ou seja, as forças espirituais e as forças físicas são de mesma natureza. Está claro? Força gravitacional, força eletromagnética, enfim, todas as forças presentes na natureza são de atribuições espirituais, também são a mesma coisa, não poderia ser diferente. Tá bem? O princípio soberano da unidade absorve todas as variações possíveis, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual no transcurso dos milênios, chegaremos a reunir-nos no grande princípio de unidade, que é a perfeição. Então, este é um parágrafo do livro Emmanuel que tece para nós conceituação puramente monista, puramente unitária, e funde para nós espírito, energia e matéria, que o balde debulha na grande síntese e nos ajuda a entender como se dá essa unidade. Tá claro? Terminamos, né? Nós devemos nos encontrar então no dia 15 do 5. Já vieram perguntar assim, mas não é o terceiro sábado. É sim. É porque o primeiro sábado é dia 1º, tá? Então estejam atentos aí que em maio, né? O terceiro sábado caiu no dia 15. E nós vamos estudar isso aqui, ó. Nascimento e morte da matéria e estequiogênese. Da matéria ao espírito. Bem, então estamos encerrando aí o nosso encontro. Que o Senhor acompanhe os nossos passos e que essas luzes possam nos servir para tornarmos-nos mais unitários com a vida, conosco, né? Os nossos desafetos, e partamos nós, né, em busca dessa grande unidade que é Deus. Muita paz, muita alegria para todos.